Meu amigo e minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, dia 19 de janeiro. Vocês viram que está num cenário um pouco diferente, mas a gente não vai perder a oportunidade de te deixar bem informado aqui. E hoje eu separei uma sequência de matérias para vocês que realmente compensam a gente analisar. A primeira matéria que eu separei para vocês é do Igor Gadelha, aqui do Jornal Metrópole. E ele faz uma comparação muito pertinente. E isso aqui você vai fazer uma análise e me dizer qual dos dois pontos que ele trouxe te representa mais. Igor Gadelha. Estratégia de Lula sobre aborto é semelhante à de Bolsonaro sobre armas. Aqui ele faz um paradoxo. Ele pega os pontos que Bolsonaro utilizou para a liberação das armas. Ou seja, os argumentos de Bolsonaro para a liberação das armas era a segurança da população e de que um povo armado ele não fica à mercê do seu governo. Caso ele queira e precise usar força para se defender, ele tem as armas, o que evita regimes ditatoriais. Já Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo a defesa enfática do aborto com as medidas que foram tomadas ultimamente, ele prega que é uma questão humanitária, ou seja, seria uma questão de saúde pública autorizar as mulheres a terem o direito ao aborto. Ele escreve aqui: o governo Lula deverá adotar em relação às chamadas pautas identitárias uma estratégia parecida com a que Jair Bolsonaro usou para flexibilizar as regras para aquisição de armas de fogo no Brasil. Assim como Bolsonaro facilitou o porte e a posse de armas via portarias e decretos, Lula deverá usar sua caneta para avançar no que for possível em temas polêmicos, como é o caso do aborto legal. Lembrando a você que, inclusive, foi muito criticado, tanto por dirigentes da Igreja Católica, quanto por representatividades evangélicas grandes. Como, por exemplo, eu posso citar para você o Silas Malafaia, o próprio pastor R.R. Soares, tiveram duras críticas sobre a liberação do aborto por parte de Lula. Outras pautas ideológicas Lula também vem tentando implementar, como a criação de uma polícia pessoal para o governo. E isso tem críticas porque pode ser uma medida que se torna um tanto quanto autoritária e considerada como repressiva. Agora a gente vai falar do ministro da Economia, Fernando Haddad. Uma matéria publicada no Band Jornalismo trouxe o seguinte tema: Band e Economia. O ministro Haddad diz que não há impedimentos para o Brasil pleitear adesão à OCDE. Vamos lembrar que o Haddad ele esteve em Davos e lá durante o evento ele foi muito criticado por falas que foram mais ideológicas do que literalmente econômicas. E o papel dele lá é como ministro da Fazenda para trazer investimentos, para preocupar-se com efetivamente fazer a economia do Brasil crescer. Entretanto, ele preocupou mais em falar de pautas ideológicas e um dos pontos que foi crítica grave à sua atuação lá foi o fato dele dizer que usa a ideologia para não fazer compras em determinadas empresas e chegou a estimular essa prática por parte de algumas pessoas, o que é considerado autoritarismo e remonta a um período nebuloso da história do Brasil. Você sabe disso. Mas em relação à OCDE, a fala de Haddad caiu muito mal, porque embora ele diga que não há impedimento para o Brasil entrar na OCDE, a secretaria, que foi criada ainda durante o governo Bolsonaro para buscar implementar as regras da OCDE, foi simplesmente extinta pelo governo. E isso causou um conflito muito grande. Haja vista que o governo Bolsonaro vinha tentando entrar dentro da OCDE. E a OCDE, para você entender, é o chamado Clube dos Países Ricos. Lá, para entrar na OCDE, a OCDE exige que você adote algumas práticas, ao todo 256 práticas, para que o seu país passe a ser evoluído. Entretanto, logo nos primeiros dias do governo Lula, essa prática, essa secretaria para ingressar na OCDE com essas práticas foi eliminada. Então, soou como uma verdadeira, sabe, uma bravata. Não soou como verdadeira a argumentação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E sem contar que as comparações entre Haddad
e o ministro Paulo Guedes foram inevitáveis. Afinal, o Paulo Guedes tinha um conhecimento de causa e uma familiaridade muito grande com a pauta econômica mundial. Então, tudo isso faz com que as críticas e as comparações sejam inevitáveis. Vou trazer agora para vocês uma publicação do Sérgio Moro, que foi feita no seu Instagram, também importante. Ele publicou o seguinte: novo governo, velhas ideias. A resposta do PT aos problemas do país parece sempre ser o aumento do loteamento político, cargos públicos para a companheirada. Serei oposição a mais essa infame proposta no Senado. O governo quer propor mudança na lei das estatais. O que isso implica? As estatais brasileiras, e aqui eu falo de várias, como por exemplo a própria Petrobras, o BNDES, existe uma lei, uma regra. E essa lei, ela diz que políticos não podem assumir cargos de presidência nessas estatais porque eles vão interferir a ideologia do presidente. E tem uma chamada quarentena, ou seja, dentro de 36 meses, se a pessoa atuou em qualquer cargo político, ele não pode participar de um estatal. Lula quer derrubar isso e colocar lá dentro o mercadante. E o mercadante, lógico, vai atender, assim como o Haddad, aos anseios do presidente Lula. E isso está sendo muito criticado. O grande problema aqui que a gente vê com esse tipo de medida são ações tópicas, por exemplo, no BNDES. Se realmente for tomado um viés político, dinheiro do brasileiro vai voltar a ser liberado para a Venezuela, para a Argentina, para Cuba, e a gente já vê esses países se aproximando cada vez mais do nosso querido Brasil. E isso está chamando muita atenção, está gerando muitas críticas por parte de vários opositores aí ao governo. E uma coisa é certa, o governo Lula vai encontrar uma oposição ferrenha. Eles podem até chegar a caçar alguns, principalmente aqueles que tiveram uma ideologia mais ligada a Bolsonaro e principalmente aqueles que tiveram uma atuação mais agressiva, como por exemplo aconteceu em relação aos atos do dia 8, alguns chegaram a fomentar. Esses, não tenha dúvida, serão perseguidos. Mas e os demais? E Moro, por exemplo, que sempre foi isento. E o Zema, que sempre foi isento. E o general Girão. E o Eduardo Girão, senador. E Marcos Duval. Será que esses também serão perseguidos? E quando se tem perseguição de políticos, você sabe que o caminho é a não democracia, ou seja, a ditadura. Tá? E por fim, mas não menos importante, eu vou trazer uma matéria aqui sobre o interventor de Brasília, tá? Que foi nomeado por Lula depois dos atos. Ele deu uma declaração um tanto quanto polêmica. Ele disse que o mais provável que se possa fazer no governo Lula é criar uma espécie de uma guarda própria, uma guarda particular para criar e para fazer os anseios ali do governo, desvinculada aos militares. Isso soou um alerta em todas as pessoas que fazem oposição ao governo, porque isso é o primeiro passo para governos ditatoriais, como por exemplo a Venezuela. Ele tem essa medida, ele tem uma guarda própria e essa guarda é repressiva, ela bate em manifestante, ela usa da força contra aquele que questiona, aquele que reclama das medidas do governo, e isso foi altamente criticado. E ele ainda usou as próprias redes sociais, em uma entrevista também, o Capelli chegou a falar, que é o interventor nomeado por Lula, chegou a falar que os ataques ocorridos no dia 8, eles foram feitos por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Pessoas que tinham técnicas, pessoas que sabiam como, conheciam o campo, sabiam como fazer um ataque se tornar com características profissionais. Isso levantou duas alertas. Uma delas, poderiam ser os militares, mas não deixam de ser infiltrados, não são as pessoas que estavam no QG. Outra delas, poderiam ser guerrilheiros. Aí reforça ainda mais a tese de infiltrados. Aí sim é o que preocupa ainda mais o governo. Uma vez
que o próprio governo já recuou e está muito preocupado com a possibilidade de uma abertura de uma CPI. E isso aí está incomodando muito o governo petista. Entretanto, outros que são de esquerda, mas não são a base do Lula, que não são o PT, ainda assim querem que a CPI aconteça, porque querem provar a culpa de Bolsonaro. Já agora, quem é aliado do Bolsonaro também quer a CPI, porque quer provar a inocência de Bolsonaro. Pois é, se você ficou até o final do vídeo, lembra que eu trouxe a primeira matéria falando entre armas e aborto? A qual dos dois lados você pende? Ou nenhum dos dois? Coloca no comentário para mim, você prefere armas para o cidadão se defender ou aborto como uma questão de saúde pública? Qual das duas medidas seriam mais viáveis e reflete mais a sua ideologia? Coloca no comentário, ou nenhuma delas. E se ficou até o final, te agradeço muito. O nosso material, o nosso conteúdo é feito para você. Muito obrigado, abraço, não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Obrigado.